Pessoal, nosso programa está cheio de notícias, os mais variados temas para deixar você bem informado. E a gente começa aqui o nosso BG de hoje atualizando o caso de um bebê de apenas 3 meses. Você acompanhou aqui com a gente já a discussão sobre este caso terrível, bebê de 3 meses que morreu no fim do ano passado com sinais de maus tratos. Essa situação aconteceu em Marechal Cândido Rondon. Os pais são os principais suspeitos da morte dessa criança. Eles foram presos na época e hoje estão sendo julgados. Quem vai trazer para nós as informações aqui ao vivo sobre este caso, lá de Marechal, é a Roberta, que já está por aqui. Roberta, bom dia. Primeiro que nós ficamos imaginando aqui o desejo, o acompanhamento, especialmente dos moradores, a população de Marechal, para que justiça seja feita, para que tudo seja esclarecido. Imagino aqui que esse seja o clima também na cidade. Você percebeu, Roberta, isso? Bom dia. Bom dia para você, um ótimo início de semana para todos. Com certeza, esse foi um caso que ganhou grande repercussão aqui no estado do Paraná e não é para menos devido às circunstâncias, viu? A nossa equipe chegou bem cedinho aqui, acompanha esse julgamento que começou por volta das 9 horas da manhã. Tem alguns jurados foram escolhidos, 7 pessoas devem então avaliar esse caso de perto e então em seguida decidir o futuro dos 2 réus, que são eles Enderson Assunção Silva e Thaisa da Silva. Na época do crime, que aconteceu em dezembro, os 2 tinham 30 e 20 anos. A Thaisa, então, chegou a Marechal Cândido Rondon grávida, ganhou a neném por aqui, com menos de 3 meses, com menos de 4 meses de vida, o bebê acabou falecendo. Eles deram entrada, na época, com a criança na unidade de pronto atendimento aqui da cidade, dizendo que a criança estava espumando pela boca, em algum tipo de estado convulsivo. A equipe, inclusive, quando atendeu, a criança já estava sem sinais vitais. Tentaram por 6 vezes reanimar a bebê, sem sucesso. Ela não resistiu e faleceu. A equipe médica chegou a questionar, viu, Valdinei, os pais, sobre a morte da criança, o que teria acontecido. A mãe disse que há uma semana da morte, então, uma semana antes, a criança teria caído com ela ali no banho, na hora de tomar banho, teria se desequilibrado e caído com a criança. Mas, durante um depoimento, para a polícia, claro, os profissionais de saúde chamaram a polícia, estranharam essa situação, já que a criança estava com muitos hematomas no rosto, bastante graves, inclusive. Chamaram a polícia questionou os pais e eles, no primeiro depoimento formal, não quiseram falar nada, apenas de forma informal disseram que a criança havia caído. E aí, então, o delegado, na época, Rodrigo Batista, aqui de Marechal Cândido Rondon, decidiu pela prisão temporária e, em seguida, a preventiva pelos crimes de homicídio e omissão, levando em conta, claro, a situação toda e o estado de saúde da criança, que, inclusive, depois da perícia, o laudo pericial apontou que ela estava em estado de desnutrição, com um peso muito abaixo do esperado por uma criança de 3 meses. Enfim, Valdinei, a gente acompanha essa situação de perto. Nesse momento, o promotor de justiça Carno de Rienzo está apresentando as considerações, mostra algumas provas, inclusive o laudo pericial, que atesta inúmeras questões de negligência por parte do casal. Logo mais, acredito que tenha um recesso aí para o horário de almoço e, em seguida, as considerações do advogado de defesa, que é o doutor Antônio Marcos de Aguiar. Durante o depoimento, os pais foram, assim, bastante frios, digamos assim. A mãe permaneceu com a mesma informação, dizendo que teria caído com a criança, que ela teria levado um tombo. Enfim, eles disseram não ter visto os hematomas nesse bebê e que apenas uma semana depois, a criança começou a espumar pela boca durante a madrugada ali e eles levaram até a unidade de pronto atendimento. Então, até o final do dia de hoje, os 7 jurados devem então decidir, diante de todas as provas, aí, se eles são culpados ou não pela morte da criança de apenas 3 meses, Valdinei. Valeu, obrigado, Roberta, aí pelas primeiras informações. É claro que a nossa equipe segue em Marechal, acompanhando tudo. Tem mais informações ao longo aqui da nossa programação. Se houver qualquer novidade ao longo do programa até as 2h25, a Roberta tem condições de acionar a gente, entrar para atualizar, mas eu já te convido a acompanhar logo mais o Cidade Alerta, às 6 horas, com o Wagner e toda a equipe trazendo a atualização desse julgamento em Marechal. Por enquanto, obrigado, Roberta, daqui a pouco a gente volta
volta para falar sobre outros assuntos. Esse é um assunto, um tema que nós trouxemos, estamos acompanhando e, como você já sabe, nós vamos